A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, seja muito bem-vindo ao canal Seguindo as Escrituras, com mais um vídeo falando sobre a Palavra de Deus. Já quero te convidar, se você não é inscrito, a se inscrever no canal, a fazer seus comentários, a deixar o seu gostei, por isso nos ajuda bastante, né? Tenho certeza que isso vai divulgar o canal com seu gostei, com seus comentários, né? A espalhar a Palavra do Senhor. Bom, meus amados irmãos, neste vídeo de hoje, nós temos uma palavra de Deus aos nossos corações que eu quero compartilhar para com os irmãos e para os amigos, os ouvintes, aqueles que estão assistindo este vídeo, vão assistir a este vídeo. Nós estamos em dias de pandemia, dias que o homem entra em desespero, não sabendo o que fazer, mas a palavra de Deus diz que nós temos que esperar no Senhor, entregar o nosso caminho a Ele e o mais Ele fará. Então, nós cristãos não podemos perder a esperança em Cristo Jesus. E falando na esperança, a única esperança que o cristão tem é de um dia reencontrar com o Senhor Jesus Cristo, ou se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo reencontrar, é porque se nós pegarmos o contexto do fôlego de vida de cada um, retratando a Gênesis, quando Deus, o próprio Deus, soprou nos narizes do homem, a qual ele formou do pó da terra, nós vamos ver que aquele fôlego de vida nada mais é que o Espírito. E o Espírito provém de Deus. Então nós vamos reencontrar o nosso Senhor Jesus Cristo. É com essas palavras que eu tento endossar o reencontro com Cristo. Amém? Mas tem um tema para esse vídeo, para essa palavra, para nossas vidas, o crediário da salvação. Se nós prestarmos bastante atenção, todo o enredo, né, do homem, desde a criação dele até ao momento de hoje, se trata de um crediário. Mas como assim, amado irmão? Vamos pegar a palavra de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14, que fala assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Nós sabemos que Cristo, quando se deu por nós, ele estava pagando aquilo que nós devíamos. Então, o desenho, o articular, o se doar por todos nós, indo até a cruz, porque ele não foi levado até a cruz, ele mesmo foi, porque a palavra diz que da vida do Senhor ninguém atira, ele mesmo. Então nós estamos falando daquele que se doou por todos nós, nós estamos falando daquele que se deu. Então, quando ele fez esse gesto pendurando na cruz, ele rasgou a cédula que era contra nós. Todo o dividendo que nós tínhamos foi rasgado na cruz, junto com a carne do Senhor Jesus Cristo, com a morte do Senhor Jesus Cristo, com o verter do seu sangue na cruz do Calvário, ele rasgou a cédula que era contra nós. Porque o homem, na sua totalidade, na sua imensidão de pensamentos, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, ele pensa que a liberdade é algo contrário ao seu querer. Não, nada disso. O nosso querer, se você prestar bastante atenção nos mínimos detalhes da sua vida cotidiana, você vai ver que tudo é para a glória do Senhor Jesus Cristo. O seu deitar, o seu levantar, o seu falar, o seu se alimentar, tudo é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então nada foge de regra, nada foge daquilo que Deus determinou para o ser humano. Tudo é para a glória dele. Amém? Mas vamos lá ao tema dessa palavra abençoada, o crediário da salvação. O crediário da salvação
a primeiro ponto, nós vamos ver que o crediário da salvação foi aberto para todos os necessitados. Prestem bastante atenção. O crediário da salvação foi aberto para todos os necessitados. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 11, versículo 28, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus falando, Jesus disse, afirmou tal coisa. Segundo ponto intermediário, Jesus falando: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Jesus disse: se alguém tiver sede, ou seja, se alguém tiver sede, para ir até ele. Então, essa passagem se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7, versículo de número 37. E o terceiro ponto intermediário vai nos falar em Apocalipse, livro do Apocalipse 21, versículo 6. A palavra de Deus é assim: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem tem sede, lhe darei da fonte e de graça da água da vida. Quem é a fonte da vida? Jesus Cristo. Então nós vamos permear todo Isaías 55, porque essa palavra está fundamentada no livro do profeta Isaías 55. Se nós imaginarmos o quão é grandioso essa interpretação do crediário da salvação através do livro do profeta Isaías 55, é de uma magnitude, de uma grandeza, a interpretação desse texto, que nos dá uma alegria tão grande de saber que o Senhor Jesus Cristo pagou todas as nossas dívidas. Ele cerrou com sua morte e ressurreição aquilo que devíamos, aquilo que Satanás dele acusar, apontar, falar que nós estamos devendo, nós somos pecadores. Isso tudo implica naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele pagou a nossa dívida. Então vamos lá, meus amados irmãos. Estamos vivendo dias que o mundo está de cabeça para baixo com essa pandemia, mas tudo está apontando para a volta do Senhor Jesus Cristo. Tudo está delineando a trajetória do salvo. Tudo está colocando em seu devido eixo, que é a salvação do crente em Cristo Jesus. Nós estamos na reta final. E quanto mais se aproxima o final, mais Satanás fica furioso, porque ele sabe que a sentença dele está decretada. E quando se aproxima esse dia, mais ele intenta levar com ele aqueles que se deixam, aqueles que abandonam a fé, aqueles que trazem a si a condenação de novo. Mas isso é para que nós possamos vigiar. Nós temos que vigiar e orar para que não entremos em tentação, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. E o profeta Isaías, nesse capítulo 55, fala daquilo que é mais precioso para o crente, fala daquilo que tem que ser guardado a 7 chaves, fala daquilo que tem que ser adornado com todo cuidado, com todo esmero, para que nós não possamos ser enganados, não possamos ser introduzidos à inverdade, não podemos deixar que nada venha atrapalhar essa salvação. E esse tema calha bem para os dias de hoje. O que você tem feito para alcançar o crediário da salvação? O que você tem feito para alcançar algo da parte de Deus para que você possa entrar no reino dos céus? O que você está fazendo, o que você está granjeando para que possa atuar como salvo em Cristo Jesus antes do arrebatamento da igreja? O que você está fazendo para granjear almas, para que muitas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus? Nós estamos vivendo dias a qual o mundo está de cabeça para baixo, nós sabemos disso, que a palavra diz, mas nós devemos fazer o nosso papel. O Senhor Jesus Cristo falou para nós irmos e fazer o que nós temos que fazer, pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho das boas novas de salvação,
trazer sobre as nossas vidas as marcas de Cristo, trazer sobre nossas vidas aquilo que Cristo quer que nós façamos, que é avançar. E avançando, o reino de Deus ganha. E se o reino de Deus ganha, o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver que em Isaías 55:1 vai falar assim, a parte B: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Irmãos, o preço já foi pago. Eu torno a dizer, a cédula que era contra nós, Jesus rasgou no madeiro, Jesus aniquilou, não é? Deixou transparecer que aquilo que nós devíamos, não devemos mais, porque Ele amou o mundo, Ele amou a todos, e a todos quanto receberem a Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não é? Um salvo em Cristo Jesus. É aquele que está rumo às mansões celestiais, mas nós devemos crer piamente que isso, não é primazia daquele que crê. Amém? Vamos entrar em um pormenor aqui que no crediário comercial, prestem bastante atenção, você compra sem dinheiro, mas tem que pagar depois. Porém, no crediário da salvação, você é convidado a comprar sem dinheiro e não precisa pagar mais nada. Então, torno a repetir aquilo que eu falei anteriormente. Jesus pagou. Nós não devemos nada, nós não temos que pagar mais nada. Nós devemos caminhar na sua palavra, ser delineados, adornados, não é? Ter a sua palavra no nosso coração para a gente não pecar contra Ele. Nós devemos estar caminhando em espírito e em verdade. Nós devemos buscar, se andamos em espírito, não é? Vivamos em espírito. Se vivemos em espírito, andemos em espírito. Tudo isso é para que nós possamos encorpar, não é? Enraigar, trazer à nossa vida aquilo que Cristo quer, que nós sejamos salvos. Cristo quer que todos cheguem, não é, ao conhecimento da verdade para a salvação. E não podemos perder de maneira nenhuma. Nós não podemos perder porque se nós recuarmos, a palavra diz que o Senhor Jesus Cristo não tem prazer nessa alma. Então, se nós conhecemos a palavra, conhecemos a verdade, avancemos. Porque o prêmio do avançar, do caminhar, do chegar até o fim é muito maior. E nós chegamos até aqui. Nós estamos sabendo que nos últimos dias aconteceriam muitas coisas, está acontecendo. Não devemos parar, não devemos estagnar, não. Nós podemos olhar para o alvo e prosseguir, porque Cristo está conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós devemos caminhar, avançar, marcharmos em direção ao nosso propósito. Desde o início, Cristo quer que nós venhamos a entender isso, venhamos a buscar isso, a estar buscando todos os recursos possíveis em um Senhor Jesus Cristo para que nós possamos avançar. Nós devemos orar, nós devemos pregar, nós devemos evangelizar. Tudo isso são armas para que nós possamos avançar no reino de Deus. E quando nós avançamos, quanto mais nós avançamos, mais Cristo é glorificado e mais perto da salvação nós ficamos, porque nós estamos sendo fortificados pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o primeiro ponto, crediário para todos os necessitados. Eu e você, bom, pelo menos a minha pessoa, eu tenho 13 anos no Evangelho, né? Sou um bebê engatinhando, mas aquilo que eu aprendi na palavra do Senhor, né? Isso eu coloco em prática na minha vida. Isso eu coloco não querendo ser mais que ninguém, que eu não sou disso, não tenho essa pretensão de ser melhor que ninguém. Mas o que eu vivo, não é? Eu prego. O que eu prego, eu vivo. E todo cristão deve ter a mesma consciência. Viver e pregar, pregar e viver. É assim que o cristão avança no reino de Deus. Amém? Para mim, é uma honra pregar o Evangelho, porque quem somos nós? Quem sou eu? Né? Os anjos eleitos de Deus queriam fazer tal coisa, mas Deus
nos incumbiu através do seu Filho Jesus Cristo. Então, que nós possamos avançar para o reino de Deus e para a glória de Deus. Segundo ponto, os produtos oferecidos no crediário da salvação. Que produtos são esses, irmãos? Meu irmão, o produto é vinho e leite. Vinho fala do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Evangelho segundo escreveu Mateus 26, 27 e 28. E o leite fala da palavra que sustenta e dá o crescimento espiritual ao novo convertido. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 13. Então nós vamos ver que tudo se coloca nos eixos para que nós possamos, entender que Cristo quer a salvação a todos. Ele morreu não só por mim e por você, mas morreu por todos. Não tem distinção de raça ou cor, credo. Aquele que aceitar Cristo abandona tudo isso e segue a Ele. Rico, pobre, mediano, não tem. Aceitou Cristo, é uma nova vida em Cristo Jesus e o alvo é a salvação, as mansões celestiais. Paulo falando, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então nós estamos indo de encontro ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos indo de encontro à nossa salvação e que nós possamos permanecer, porque Cristo morreu e pagou toda a nossa dívida. Por isso o tema deste vídeo é o crediário da salvação. Nós devíamos sim, mas Cristo, quando expirou na cruz do Calvário, se não me falha a memória, o Evangelho, segundo escreveu João 19:30, vai falar, e tomando ou bebendo o vinagre, expirou e entregou o seu espírito. É assim que o crente entende, é assim que o crente vê. Quando olha para o madeiro e vê a morte do Senhor Jesus Cristo e vê a sua ressurreição para a glória de Deus, vê a sua condição de salvo em Cristo Jesus quando você levanta a mão para o Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos o produto, desse crediário. O crediário tem produto, o vinho e o leite. O vinho, o sangue do Senhor Jesus Cristo. O leite, a palavra de Deus, que fortifica, que dá sustento ao crente novo convertido. E a partir daí ele começa a militar, as lutas, as guerras do nosso Senhor Jesus Cristo, como é imposto, porque nós temos que avançar, nós temos que militar a boa milícia, nós temos que estar prontos para guerrear com as armas espirituais. Então, a salvação necessita de homens, de mulheres, de jovens que tenham coragem, tenham ímpeto de avançar, buscar o reino de Deus, com unhas e dentes, para que nós possamos adentrar as mansões celestiais ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo subponto desse segundo ponto, os produtos do crediário da salvação, em Hebreus 9,14, nós vamos ver a seguinte colocação: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purifica a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Foi o que eu acabei de falar. Essa passagem só endossa aquilo que eu falei. Tudo que dantes aconteceu é para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. A última frase aqui é para servirdes ao Deus vivo. Tudo isso aconteceu, tudo isso foi pleno quando a morte do Senhor Jesus Cristo aconteceu, foi para que nós possamos servir em espírito e em verdade, que nós possamos estar em Cristo Jesus prontos a sofrer todas as consequências da salvação. Porque a salvação ganha força. A salvação não é apenas levantar a mão e ir para casa, da casa para a igreja para casa. Isso não. Nós estamos aqui para lutar mesmo, guerrear mesmo, porque as guerras espirituais são coisas que nós temos que vencer espiritualmente. Muitos se enganam com tal coisa, muitos têm a guerra espiritual como uma coisa comum, mas não é comum.
Eu falo isso com base, com sinceridade e com verdade. Muitos têm a guerra espiritual como coisa comum, mas eu falo para os irmãos, não é comum. Não tem como você achar uma coisa espiritual comum. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas, mas o que não é espiritual não consegue discernir nada. Então nós vamos entender que nós temos que batalhar, nós temos que guerrear, nós temos que buscar em Deus, fortificar em Deus, para que nós possamos, né, avançar e sempre vencer em Cristo Jesus. Amém? E o terceiro subponto do ponto 2 vai nos dar uma dimensão. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e versículo 2. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Vou repetir. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, vai falar o apóstolo Pedro escrevendo: Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, glória, para que por ele vades crescendo. E o que isso quer dizer? Cada dia que nós meditamos em um versículo, em uma palavra, em um livro, não é? Em um tópico, nós estamos crescendo, nós estamos sendo fortificados, nós estamos tomando leite que nos dá sustento, que nos fortifica, nos faz robusto na palavra de Deus. É por isso que no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39, vai nos falar: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica, diz Jesus. Então nós temos que a cada dia, como cristão, meditar, examinar as Escrituras, permear todas as Escrituras, guardar ela na tábua do nosso coração, para que nós não possamos pecar contra o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal. Com esse tema, o crediário da salvação, fica o alerta, fica a minha palavra para os irmãos. O alerta é vigiar. Vigiar, porque os últimos dias já estão, né, findando. Os últimos dias da igreja na face da terra já está sendo visto como algo, né, concreto, porque muitos têm a volta do Senhor Jesus Cristo como tardia. Mas nós que estamos firmados na palavra do Senhor, nós que estamos vivenciando a palavra do Senhor, nós cremos que Cristo está perto. Cristo está muito perto de voltar. Nós temos a palavra de Deus como a base de todo o nosso credo, de toda a nossa estima, porque ela é a verdade. A verdade do Senhor, né, é aquilo que acalenta o nosso coração, aquilo que dá alento ao nosso coração, porque vai se cumprir. Querendo o homem ou não, vai se cumprir. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, porque a palavra do Senhor, ela nos alegra, ela nos deixa feliz, ela nos deixa sobremaneira aliviados, porque o mundo passa, todas as coisas passam, mas a palavra do Senhor jamais passará. Amém? Que Deus nos abençoe. Quero te convidar de novo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Acione o sininho das notificações para que você seja avisado do próximo vídeo. Faça os seus comentários, qualquer dúvida, qualquer pergunta ou um tema que vocês queiram trazer para que o canal possa estudar e trazer para um vídeo, deixe nos comentários, né? Será de muito bom grado. Será um prazer estudar um tema que vocês quiserem e colocar aqui. Né? Eu estou devagar, né, fazendo poucos vídeos, mas com o tempo, né, a gente se aprimora e faz uma linha de raciocínio, de pensamento, para formular mais vídeos, mais temas, mais estudos, para que nós possamos estar colocando aqui para os irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe.
Deixe também o seu gostei e que nós vamos continuar fazendo o nosso papel, que é pregar a palavra de Deus, seja através das mídias, seja na presença mesmo física. Nós estamos fazendo o nosso papel, que é pregar a palavra de Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Através da mídia é mais rápido, sim, mas também com a presença, não é, no contato, não é, na vivência do dia a dia, também é válido o evangelho do Senhor. É primazia pregar o evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço aos irmãos e amém.